Nesse último final de semana, eu passei por uma situação que me fez refletir muito sobre o poder da generosidade na lei da atração para manifestar uma vida repleta de abundâncias. Estava eu e meu marido passeando num domingo comum e resolvemos almoçar em um restaurante da Guatemala. Mas por que um restaurante da Guatemala, Jéssica? Bom, vamos fazer um sidebar, um parênteses, só para colocar vocês no contexto. A gente vai em uma academia aqui perto de casa, onde um dos faxineiros é da Guatemala e sempre comentou sobre os pratos típicos, sobre as empanadas de lá, o tipo de cerveja e tudo mais, e passou pra gente um restaurantezinho pequeno, bem local, que existe aqui perto. Então a gente estava de boa, passeando, vamos lá, e fomos. E aí, chegando lá, foi muito engraçado porque as pessoas que trabalhavam nele, elas falavam apenas espanhol e nem mesmo inglês. Então a gente se comunicou ali, eu com meu portunhol, fizemos um pedido, aproveitamos bastante. E na empanada que eu pedi, tinha uma pimenta bem gostosa, que eu falei, nossa, eu quero comprar essa pimenta. Onde é que vende? E aí, na mercearia do lado da Guatemala, eles também estavam vendendo essa mesma pimenta. Então, depois a gente comer, de almoçar, tomar cervejinha e tal, fomos lá comprar. Essa pimenta, o valor dela era $2. E a gente normalmente não anda com dinheiro aqui. E na hora de passar no caixa, ela falou pra gente, eu não aceito cartão abaixo de $5. E nisso tinha uma senhorinha extremamente simples, ela provavelmente tem um problema de saúde, porque o cabelo dela, ela tava assim, um pouco careca, um cabelo crescendo, não sei se tinha passado por uma quimioterapia ou se estava sofrendo por alguma coisa, mas era evidente que ela estava passando por algum processo de saúde, né? E aí meu marido falou assim, olha, eu vou lá no carro buscar, que eu tenho dinheiro no carro e já volto. E nisso eu fiquei olhando e quando eu viro pro lado, a senhorinha, super simples, que estava ali no caixa, falou, não precisa se preocupar que eu acabei de pagar. Para mim foi um choque. Eu olhei para ela e falei, não senhora, não precisa, porque assim, eu me senti mal, porque eu não sabia a condição financeira dela, eu não sabia se esses R$ 2 iriam fazer falta para ela ou não, eu não sabia assim, se ela estava fazendo isso de coração ou porque ficou com pena da gente, não sei, mas ela insistiu muito, sabe? Falou assim para mim, não, eu insisto, eu quero dar para vocês. E nisso o Gerd vinha voltando com os $5 para pagar em dinheiro. E eu falei para ela, não, tá aqui o dinheiro, ele já trouxe. E ela falou, não, eu não vou aceitar. Aí eu lembrei do que eu sempre falo para vocês, a gente tem que aprender a receber as coisas quando as pessoas nos dão, não é verdade? Mas eu me senti mal, eu não consigo negar, eu me senti mal porque eu não sabia o quanto que essa quantia ia interferir na vida dela, porque não julgando assim aparências, era evidente que ela era uma pessoa com uma condição financeira que estava um pouco abaixo da nossa, sabe? E aí eu me senti desconfortável, mas ela veio e me contou uma história que fez com que eu falasse, olha universo, você tá me dando mais um sinal. A senhorinha falou assim pra gente, olha, eu vou pagar esses $2 pra vocês porque eu preciso dar um sinal de gratidão ao universo. Eu falei pra ela, senhora falando de universo, me conta um pouquinho mais, que sinal é esse de gratidão? E ela falou assim, um dia ela estava no supermercado e a conta dela tinha dado $33, só que ela tinha apenas uma nota de 50 para pagar e eles não tinham trocado. Aí a pessoa que estava atrás dela simplesmente foi lá e pagou e falou, olha, tá pago esses 33, não precisa me dar de volta. E ela se sentiu assim desconfortável, né, por uma pessoa desconhecida pagar a sua conta, mas aceitou e deixou na mente dela subconsciente que se em algum dia uma outra pessoa tivesse passando por uma situação parecida que a dela, ela ia retribuir essa quantia em valor de alguma forma. E foi o que ela fez ali com esses $2. E quando ela me contou, meu coração se alegrou, se encheu de felicidade e compreendeu que nós estávamos fazendo parte de um movimento de generosidade e de gratidão, onde essa senhora pôde, em certa fase da vida dela, retribuir um gesto que alguém havia feito para ela em um momento que ela precisou lá no passado. E nisso eu digo para vocês, gente, o universo está em constante movimento. Dar e receber parecem coisas diferentes, mas são exatamente a mesma coisa. É igual frio e quente. Em uma escala de temperatura,
Frio e quente são opostos, porém eles são a temperatura, são a mesma coisa. Dar e receber são opostos, mas são a mesma coisa no ato de expandir, no ato de doar, no ato de aceitar, no ato de ter amor em um gesto, sem interesse, obviamente, né? E conseguir criar essa energia, esse fluxo, assim como o amor e o ódio. O amor e o ódio são a mesma coisa, só que de formas opostas, né? Você ama e você odeia. Você não vê a quantidade de casais que começam com romance, se amando, se cuidando, se respeitando, e aí terminam, esse amor se transforma em um ódio. Na verdade, é o amor, só que na sua forma oposta, sendo um sentimento profundo da mesma forma. E aí, compartilhando com você essa história, me emocionou muito naquele momento, porque eu não esperava por um ato de generosidade em uma situação daquela, por um valor que para nós, assim, é irrisório, né? Porque o valor, ele é uma coisa diferente. Para algumas pessoas é muito, para outras é pouco. Tudo depende da balança em que cada um está vivendo. Isso me tocou muito e eu consegui tirar essa lição, tirar essa história que, quando alguém nos ajuda, nós também temos que repassar essa ajuda para o próximo, porque quanto mais a gente dá continuidade nesse movimento da gratidão, nesse movimento da generosidade, mais o universo nos dá a oportunidade de expandir e continuar criando sentimentos de alegria, sentimentos de gratidão, sentimentos de felicidade e de ter uma história para contar e dizer, olha, em algum momento alguém me ajudou, então agora quando alguém precisar, eu também estou aqui para dar esse suporte e continuar nessa corrente. Eu não sei, provavelmente você agora deve estar se lembrando de alguma situação que já aconteceu na sua vida ou que já aconteceu com algum amigo ou algum familiar. Algo assim que é tocante, sabe? Porque as pessoas, elas não têm a obrigação de nos ajudar, não têm a obrigação de se dispor e nem têm a obrigação de oferecer algo. Ela poderia ter ficado ali quietinha, conversando com a moça do caixa e simplesmente ignorado, esperado o Jared voltar do carro, pago a conta, e eu ali aguardando e não ter feito nada, mas ela tomou uma ação, ela tomou uma atitude. E o mais importante, ela estava alerta àquilo que estava acontecendo ao redor dela e aproveitou a oportunidade de continuar naquele fluxo da gratidão, da doação e do recebimento que em algum momento entrou na vida dela. Então agora, nós sempre fomos pessoas muito generosas aqui em casa, tanto no meu lar quanto no lar que eu fui criada com os meus pais. A gente sempre teve esse movimento do trabalho voluntário, da generosidade, de ajudar, de buscar sempre estar acolhendo aqueles que estão precisando, né? Não somente da forma financeira, mas também da forma emocional, com uma palavra, com um conselho, com uma ajuda, porque isso também é caridade. Isso também, doar o seu tempo, é um ato de generosidade. Então a gente sempre pratica isso, mas passando por uma situação dessa, evidente, onde alguém toma uma atitude, onde alguém se coloca na sua frente para solucionar um problema de forma rápida, você repensa. Eu devo começar a pensar mais e prestar mais atenção naquilo que está acontecendo ao meu redor, sair um pouco ali do automático, do celular, daquela bolha que a gente vive, né? E começar a prestar mais atenção nas outras pessoas. O que está acontecendo na vida dos outros que eu posso ajudar? O que essas pessoas também podem me auxiliar de alguma forma? E eu acredito que nós humanos sempre podemos um ajudar ao outro, um ensinar ao outro. Não existe ninguém que saiba 100% de tudo e ninguém que não saiba nada. Então, assim, às vezes eu me acho iniciante em alguma coisa, mas a outra pessoa me enxerga como intermediária ou avançada, ou vice-versa, mas eu acho que todos nós sempre podemos agregar, e quanto mais a gente agrega, mais a gente constrói uma energia elevada e mais a gente se auxilia a construir uma vida melhor, facilitando uns a vida dos outros. Então, assim, dessa história que aconteceu no final de semana, que eu tô compartilhando com vocês, é algo pessoal, né? Parece simples, mas para mim tocou bastante esse gesto, esse carinho, esse cuidado, essa atenção que uma pessoa que nem conhecia a gente teve em uma atitude assim inesperada, me mostrou que as pessoas boas são maioria. Eu acredito sim que o ser humano é muito bom, sabe? Às vezes a gente acaba se perdendo
em um sentimento ou outro na vida mundana, acaba assim reagindo de uma forma sem pensar duas vezes, mas quando a gente percebe esse tipo de pequena atitude e sabe encontrar a beleza nela e sabe internalizar e replicar e trazer para a realidade e falar, olha, eu quero ser uma pessoa que toma mais atitudes assim, de generosidade, o universo sempre vai expandir nessa direção. E quanto mais a gente auxilia uns aos outros, mais a gente cresce, mais a gente conquista e mais a gente traz uma egrégora de positividade e realização. Então, se você gostou dessa história, ou se você tem alguma história parecida assim de auxílio, ou recebendo ajuda de alguém, ou tendo a oportunidade em participar de forma ativa na história de outra pessoa, na jornada de outra pessoa, compartilha com a gente aqui nos comentários. Eu tenho certeza que os nossos inscritos vão adorar ler essas histórias e também se inspirar para continuar nesse movimento, porque afinal, nós somos somente um e juntos podemos construir um mundo muito melhor, de maneira muito mais ativa, utilizando a lei da atração de forma pensada, direcionada e manifestando exatamente aquilo que a gente quer. E se você ainda não faz parte da família Joga pro Universo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais sobre lei da atração, reprogramação mental, sons binaurais e desenvolvimento pessoal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos, que vocês tenham uma semana maravilhosa e que cada vez mais manifestem aquilo que desejem. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima e joga pro universo!